Bom dia a todos, a presença do nosso webcast trimestral, onde a gente vai falar dos resultados dos fundos, Leblon Ações, nos próximos meses e anos, depois uma atualização rápida sobre a Leblon Equities, e depois a gente entra mais especificamente no que aconteceu de relevante nas empresas da carteira dos fundos da Leblon Equities. O nosso estudo de caso hoje vai ser sobre Light, uma posição relativamente recente do portfólio, mas já relevante, é uma das 5 principais posições da carteira do Leblon Ações e do Leblon Previdência, e na sequência a gente vai abrir para perguntas. A apresentação deve durar cerca de 30 minutos e na sequência a gente abre para as perguntas. Indo agora diretamente para a apresentação, começando no slide número 5, a gente quer reforçar a nossa tese e a nossa visão para o mercado acionário brasileiro e por que a gente ainda considera que esse seja um bom momento para estar investido em ações ou investir em ações para quem ainda não tem investimento em ações nesse momento. O país está saindo da pior recessão da sua história, onde a gente teve uma contração do PIB de 8% no acumulado de 2003 a 2016 e a produção industrial brasileira nesse mesmo período caiu cerca de 16%. Isso fez com que se gerasse uma ociosidade na economia brasileira muito significativa, a utilização de capacidade das indústrias está em nível muito baixo e a taxa de desemprego num nível muito elevado. A combinação desses dois fatores faz com que não haja pressão inflacionária relevante no horizonte de médio prazo no Brasil, o que deve permitir que o país conviva com juros historicamente muito baixos e até mais baixos do que o patamar atual de 6,5% ao ano, pelo menos aí por mais 2 ou 3 anos. O que é muito positivo para o resultado. Um outro fator que nos deixa muito positivos é a perspectiva de patamar bastante deprimido, e eu vou mostrar 2 slides que evidenciam isso ao longo da apresentação. O valuation também é atrativo, quer dizer, embora a gente tenha uma perspectiva de crescimento de lucros significativa nos próximos anos, o índice preço-lucro que as ações brasileiras negociam hoje está em linha com a média histórica dos últimos 10 anos. O quinto ponto refere-se aos fluxos, embora já ocorra uma migração, principalmente dos investidores locais, da renda fixa para o mercado de ações, e esse movimento começou ali em 2016, 2017. Os fundos de pensão brasileiros estão começando agora a um movimento parecido, mas os investidores estrangeiros ainda estão bastante desinvestidos em ações brasileiras, e a tendência é que o Brasil se beneficie de fluxos internacionais nos próximos anos. A gente tem catalisadores muito importantes aí no curto prazo, muito provavelmente hoje sendo votado em primeiro turno a reforma da Previdência, tão esperada, com probabilidade altíssima de aprovação em 2 turnos aí antes do recesso parlamentar. Na sequência da aprovação da reforma, é de se esperar o início de uma discussão mais profunda de reforma tributária, que na nossa visão tende a ser benéfica para as empresas. Ninguém cogita ou imagina um aumento de carga para as empresas numa reforma tributária, pelo menos no texto inicial as indicações são todas em contrário, e também a gente espera que uma agenda de privatizações mais robusta se apresente aí ao longo do segundo semestre de 2019 e no ano que vem, e essas 2 ações tendem a ser bastante positivas para o mercado de ações como um todo. E, por fim, é sempre bom lembrar da magnitude dos ciclos históricos do mercado de ações brasileiro. A gente tem um gráfico que a gente gosta bastante, que a gente vai mostrar ao longo da apresentação, mostrando que em vários momentos ao longo dos últimos 50 anos a Bolsa Brasileira multiplicou por mais de 10 vezes em intervalos de tempo relativamente curtos, inferiores a 10 anos. O slide número 6 mostra exatamente isso, a performance em dólares do Ibovespa desde a década de 60, e aqui a gente destaca 4 momentos de forte apreciação, todos catalisados por eventos políticos relevantes: o golpe militar na década de 60, o fim da ditadura militar na década de 80, o impeachment do Fernando Collor na década de 90, mais recentemente a eleição do Lula. Quer dizer, foram todos esses eventos que catalisaram altas
onde o Ibovespa em dólares multiplicou por 12 vezes, 16 vezes, 30 vezes, 19 vezes. A gente acredita que o impeachment da Dilma é um evento que marca um movimento de magnitude também bastante relevante, que na nossa visão, apesar da Bolsa já ter triplicado em dólares, a gente acredita que a gente esteja aí na metade desse movimento de correção. O que eu falei sobre fluxos, a gente observa nesse gráfico que a alocação dos investidores brasileiros em ações evoluiu aqui do vale histórico em 2016, quando atingiu 4% da indústria total de fundos no Brasil, e hoje encontra-se em torno de 7%, ainda distante da máxima histórica de 15% atingida em 2007. Quando a gente olha o investidor estrangeiro, acho que o espaço é ainda maior. Os investidores globais chegaram a ter em 2010 2% dos seus portfólios investidos em ações brasileiras. Hoje eles têm apenas 0,4%. Eles teriam que aumentar em 5 vezes a alocação atual, simplesmente para voltar para o nível de representatividade do Brasil nos portfólios de 2010. E o terceiro argumento, e esse a gente gosta bastante, é a questão da lucratividade das empresas e o espaço existente hoje para que os lucros aumentem no Brasil, em função da gente estar saindo aí de uma recessão muito severa e prolongada. A gente fez um exercício interno e verificou qual foi o somatório de lucro líquido de todas as empresas que nós acompanhamos em 2010, com exceção dos bancos e das commodities. Os bancos, pelo fato de terem se mantido bastante lucrativos no período todo, e os commodities, em função da volatilidade dos resultados, a gente excluiu do exercício. E o somatório de lucros dessas empresas em 2010 foi corrigido pela inflação até o ano de 2018. É essa barra aqui. E a gente comparou com o somatório de lucros dessas mesmas empresas em 2018, e verificou que esses lucros precisariam subir 73% simplesmente para voltar para o patamar já observado em 2010, corrigido pela inflação. E a gente acredita que as empresas irão além desse patamar, porque empresa boa em período de crise não fica parada. A empresa faz ajustes, a empresa, para controlar o endividamento, por vezes posterga investimentos, e é justamente o que a gente vê nesse gráfico aqui. Esse gráfico ele pega todas as empresas abertas brasileiras, né? E aí a gente tem a evolução do somatório de receitas. Então é interessante notar que o somatório de receitas das companhias abertas brasileiras subiu nesse período, acima, inclusive, da inflação, a despeito da queda do PIB. É bom sempre lembrar que as empresas que estão na Bolsa são a elite empresarial brasileira, são as melhores empresas, então elas performaram melhor do que a economia como um todo. E quando a gente observa o que aconteceu do lado da eficiência dessas empresas, a gente calculou em 2010 quanto essas empresas apresentavam de despesas com vendas gerais e administrativas como percentual do faturamento e como isso evoluiu. Então, em 2010, essas empresas tinham uma despesa equivalente a 15% do faturamento. Hoje, muito mais eficientes, têm uma despesa equivalente a 12% do faturamento. O que isso significa? Isso significa que quando o PIB voltar para uma normalidade, o faturamento dessas empresas voltar para o potencial, a margem de lucro vai voltar para um patamar superior ao verificado no passado. Outro detalhe importante é a questão dos investimentos que essas empresas fizeram. Algumas por restrição de capital, outras para controlar endividamento financeiro num período de crise. Então, muito investimento foi postergado. Esse mesmo conjunto de empresas chegou a investir 19% da receita no ano de 2010, seja para manutenção das suas operações ou expansão, e esse percentual caiu de 19% para 6%. Isso aqui significa que tem muito projeto de investimento represado, alguns com retorno potencialmente muito alto, pronto para serem desengavetados quando a situação
da economia como um todo melhorar. Então, é por essa combinação de fatores que a gente acredita que é possível, inclusive, que os lucros superem aquele patamar de 2010 aí nos próximos 3, 5 anos. Em relação ao valuation, aqui a gente tem o gráfico histórico de preço-lucro do Ibovespa, e hoje a gente se encontra ainda muito próximo ali da média histórica de 12 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, o que a gente considera atrativo, dada a perspectiva de crescimento de lucros. Partindo agora para uma atualização rápida sobre a Leblon Equity, quem não é muito familiarizado conosco, a Leblon é uma empresa que foi fundada em 2008, 100% focada em ações brasileiras, uma equipe muito focada, experiente. Hoje são 4 gestores compartilhando a gestão do dia a dia dos fundos Leblon Ações e Leblon Previdência, todos eles com mais de 20 anos de experiência em análise e gestão de investimentos no Brasil. Hoje somos 17 pessoas, sendo 5 sócios. A gente acredita muito em alinhamento de interesses, então a gente tem uma regra interna que obriga todos nós a investirem pelo menos 50% dos nossos patrimônios pessoais nos mesmos fundos que os clientes investem, Leblon Previdência, Leblon Ações 1, Leblon Ações 2, etc. E a nossa filosofia de investimentos é uma filosofia de longo prazo. Em geral, a gente fica cerca de 3 anos investido numa empresa na média, mas a gente tem casos no portfólio de empresas que estão há 10 anos na nossa carteira, como Lojas Renner, por exemplo. A nossa filosofia é orientada a valor, a nossa análise é bastante focada nos fundamentos micro das empresas, é uma análise bottom-up. O macro a gente usa para gerenciar risco, para saber a que tipo de risco ou variável as nossas empresas estão expostas e não para construir o portfólio. E seguindo essa filosofia, com esse mesmo grupo de pessoas, a gente construiu um histórico de longo prazo que a gente se orgulha, tendo entregado um retorno superior a 4 vezes, se aproximando já de 5 vezes o capital investido pelos nossos cotistas ao longo desses quase 11 anos, o que significou um retorno de 15,9% ao ano do Leblon Ações, que é o fundo mais antigo da casa, num período em que o Bovespa rendeu 6,9% ao ano e o CDI 10,1% ao ano. E esse retorno foi obtido também com bastante consistência na medida em que o fundo superou o Ibovespa em 9 desses 10 anos de vida. Aqui o que eu falei sobre a filosofia de investimentos, foco no longo prazo, foco nas variáveis que determinam o valor das empresas no longo prazo. Aqui um pouco do time, como eu falei, somos 17 pessoas, sendo que os 4 sócios fundadores estão aqui desde o início e permanecem juntos aí há praticamente 11 anos. Eu, Marcelo Mesquita, Bruno Pereira e Pedro Rui. Vamos falar agora sobre os fundos, Leblon Ações e Leblon Previdência. O Leblon Ações apresentou uma rentabilidade de 6,3% no segundo trimestre de 2019 contra 5,8% do Ibovespa. No ano, ele acumula 13,9% de valorização contra 14,9% do Ibovespa. O Leblon Ações 2 apresentou uma rentabilidade de 6,7% no trimestre e no ano ele acumula uma performance de 15% contra 14,9% do Ibovespa. E o Leblon Previdência, uma valorização de 4,3% no trimestre, acumulando 9,2% de valorização no ano contra 3,1% do CDI. Em termos de captação líquida, foi um recorde histórico para a Leblon, 172 milhões de reais de captação líquida no segundo trimestre de 2019. Aqui a gente tem o histórico de longo prazo do Leblon Ações FICFIA, o nosso fundo mais antigo, iniciado em 30 de setembro de 2008, e com uma valorização acumulada até o fechamento de junho de 383%, líquida de todos os custos, contra 104% do Ibovespa. Como eu disse, significa 15,9% ao ano contra 6,9% ao ano do Ibovespa no mesmo período. O Leblon Ações 2, que investe na mesma carteira de ações do que o Leblon Ações 1, porém iniciou as atividades em março de 2017 e tem como público-alvo investidores institucionais e o público de varejo em geral, apresenta uma rentabilidade desde o início de 78% contra 58% do Ibovespa. O Leblon Previdência, um dos primeiros fundos de previdência brasileiros a investir até 49% do seu patrimônio em ações, iniciou atividades em dezembro de 2009, esse ano ele completa 10 anos,
e acumula uma rentabilidade de 138% contra 47% do Ibovespa no mesmo período. Indo agora para os destaques da performance do Leblon Ações no segundo trimestre de 2019, nós tivemos como principais contribuições positivas a performance das ações de Natura, B3 e Mills. Natura era a maior empresa do portfólio até o final do primeiro trimestre de 2019. Ela vinha como uma posição relevante já há mais de um ano, na medida em que é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, gosta do modelo de negócio, estava passando por uma transformação, diminuindo a dependência do canal de venda das consultoras no porta a porta e iniciando uma digitalização desse canal com o lançamento do seu e-commerce e com o envolvimento da força de vendas no e-commerce. Os resultados começaram a aparecer há cerca de um ano e pouquinho atrás, com a produtividade das consultoras crescendo 2 dígitos por vários trimestres seguidos. O mercado não reconheceu num primeiro momento, mas à medida em que essa consistência foi sendo verificada, e depois do 6º trimestre consecutivo, que foi o primeiro trimestre de 2019, de crescimento de 2 dígitos na produtividade das consultoras Natura, o mercado começou a reprecificar a ação, e esse foi o grande catalisador da alta aí ao longo do segundo trimestre, impulsionada depois pelo anúncio da aquisição da Avon em condições vantajosas e que pese o risco de execução e de integração de uma empresa que é até maior do que a Natura em termos de faturamento. A gente aproveitou essa alta para reduzir a nossa exposição em Natura. Nós vendemos pouco mais de 30% da nossa posição, ainda é uma posição importante do portfólio, mas não é mais a maior, hoje ela é a 5ª maior posição da nossa carteira. B3 também contribuiu muito positivamente, é uma ação que a gente aumentou no portfólio ao longo do trimestre. Essa empresa se beneficia diretamente de toda essa perspectiva positiva que nós enxergamos para a Bolsa Brasileira nos próximos anos, na medida em que ela é monopolista no trading e no mercado de ações no Brasil, que é a principal linha de receitas da B3, ainda é muito pouco desenvolvido. Então, hoje, quando a gente vê o volume diário de negociação na Bolsa Brasileira, está em torno de 4 bilhões de dólares, que, para vocês terem uma ideia, é menos do que a Amazon negocia diariamente nos Estados Unidos. A Amazon hoje negocia algo em torno de 6 a 7 bilhões de dólares por dia, e várias outras ações, como Facebook, Google, Apple, negociam 3, 4 bilhões de dólares por dia. A B3 inteira é uma empresa líquida americana. E a terceira contribuição muito positiva também foi Mills, mais uma vez, no trimestre anterior ela já tinha sido bastante positiva, lembrando que a gente montou posição em Mills a R$ 2,00 por ação no ano passado, e a ação encerrou o trimestre próxima a R$ 6,00. Do lado negativo, a gente tem a Suzano, subtraindo praticamente 2 pontos percentuais da nossa performance. Na nossa visão, a empresa sofre com um momento ruim do preço da celulose no mercado internacional, que na nossa visão é um desequilíbrio de curto prazo aí de oferta e demanda, e que em algum momento aí, ao longo do segundo semestre ou no começo do ano que vem deve ser revertido. A ação hoje negocia em níveis de preço muito atrativos e a gente inclusive aproveitou para aumentar um pouquinho a nossa posição em função da performance ruim da ação no trimestre. Próximo slide, número 21, traz as principais mudanças na carteira. Nós adicionamos uma posição de 3% em BR Foods, que nós vimos acompanhando há bastante tempo. O valuation se tornou interessante e houve um fato novo muito relevante, que foi a detecção de um foco muito relevante de gripe suína na China, que produz e consome 50% dos suínos no mundo, e estima-se pelo governo chinês, o que deve ser uma previsão otimista na nossa visão, que pelo menos 20% do rebanho chinês será afetado, e isso impactará os preços numa magnitude que pode chegar a 70% de alta nos preços da proteína suína no mercado chinês até o final do ano. Isso estimativas do governo chinês que tendem a ser otimistas, dado que o alarde, nesse caso, não interessa nem um pouco ao país. Se a gente tiver um deslocamento de preços dos suínos nessa magnitude, é natural que as demais proteínas acompanhem.
porque você tem, nesses momentos, uma migração de porco para frango, de porco para boi, o que tende a beneficiar muito companhias exportadoras como a BR Foods, que é mais concentrada em frango, mas também exporta porco para a China. E, sem dúvida, essa disrupção no mercado chinês não está precificada na cotação atual da empresa, e isso nos levou a adicionar 3% do portfólio. Como eu mencionei, nós aumentamos a nossa participação em Suzano, em Light e também em B3, entre outras, e reduzimos, como eu também mencionei, as nossas participações em Natura, aí de 9% do portfólio para 5%, e reduzimos bastante também CEMIG e ON, aqui foi basicamente uma troca por Light, por questões puramente de valores. Essa é a carteira do fundo no fechamento do mês de junho, aqui por grandes temas, então 40% ali do lado esquerdo são aquelas empresas que a gente chama de líderes setoriais, empresas vencedoras nos seus respectivos setores, Renner no varejo, Croton na educação, B3 na negociação de títulos e por aí vai. 17% em empresas estatais, perdendo relevância aqui na medida em que nós reduzimos a nossa participação em CEMIG, e 44% do fundo em empresas que apresentam aí grande alavancagem operacional e financeira, seja por terem hoje uma baixa utilização de capacidade instalada ou um endividamento relativamente elevado, embora gerenciado. Então, essas empresas tendem, numa recuperação cíclica, performar muito bem. Aqui algumas formas de se olhar a evolução do portfólio do fundo Leblon Ações ao longo dos últimos 10 anos, como variou a nossa exposição a commodities, que sempre foi muito pequena ali nos primeiros 8 anos de vida, e essa elevação recente, para cerca de 25% do fundo, é explicada basicamente pelas adições de Metalúrgica Gerdau, Suzano e Petrobras ao longo dos últimos 3 anos. Nós já comentamos sobre essas empresas em outras oportunidades e voltaremos a falar em outras ocasiões. No caso das estatais, um cenário relativamente parecido, uma participação muito tímida e oportunística ali nos primeiros 8 anos de vida do fundo, de 2008 até 2016, e aí a partir de 2016, com a mudança de governo e a mudança na gestão dessas companhias, a gente passou a ter uma posição um pouco maior e um pouco mais estrutural, ali na média em torno de 20%, 25% do portfólio, agora recentemente reduzida para 17%. E aqui embaixo a nossa exposição histórica em small caps, large caps e caixa. Então a nossa posição em caixa variando aqui de 5% a 15% do fundo desde o início, hoje ela está muito próxima de 5%, em função da nossa visão otimista, e a divisão entre empresas de alta capitalização no verde escuro e small caps variando muito ao longo do tempo. A gente teve momentos onde não chegou até 10% da carteira em small caps, outros momentos onde a gente chegou a ter quase metade do fundo em small caps. Não tem uma regra, aqui isso aqui varia em função de onde a gente verifica as oportunidades. Para encerrar, falar rapidamente sobre Light, uma adição recente do portfólio. A gente montou uma posição pequena no primeiro trimestre e aumentou significativamente essa posição ao longo do segundo trimestre, em função do preço da ação e do valuation atraente e da iminência de uma transação que vai acontecer na próxima semana, que na prática significa a privatização da Light, e uma privatização que vai ocorrer num valuation, que é a valuation quase que de uma companhia distressed. Então é um cenário muito difícil de você encontrar. A Light hoje, na prática, é controlada pela CEMIG, que é uma empresa estatal, e foi gerenciada quase que como uma empresa estatal aí ao longo dos últimos vários anos sob controle da CEMIG. A CEMIG está passando por um processo de desalavancagem e venda de ativos. A Light vai fazer uma capitalização através de uma emissão primária que será precificada na semana que vem de 1,8 bilhões de reais, e com essa capitalização e a venda de um lote de ações da CEMIG também que vai ocorrer no contexto dessa capitalização, a CEMIG vai reduzir a sua participação na Light de 50% do capital total para 23%. E o controle da Light vai ficar pulverizado no mercado. Então a Light passa a ser uma corporation, o management já foi mudado,
né? Já foi... a empresa trouxe de volta a Ana Marta, que já havia sido CEO da empresa alguns anos atrás, e ela tem passagens pela Equatorial, com uma performance espetacular como gestora da Equatorial, e a gente acredita que Light tem tudo para ser um caso de turnaround bem sucedido, agora com controle compartilhado, com controle pulverizado, deixando de ser uma estatal e com um management de qualidade. Então, resumidamente, é uma empresa de mais ou menos 1 bi e 600 milhões de reais de EBITDA ano, 70% vindo do negócio de distribuição no Rio de Janeiro, 22% do EBITDA vem do negócio de geração, que é uma empresa totalmente contratada ali nos seus 855 megawatts de capacidade, que gera um EBITDA anualizado de 400 milhões de reais na geração, e a comercialização de energia contribui com 8%. O grande upside está aqui, na distribuição. Esses 1 bilhão e 200 milhões de reais de EBITDA que a empresa faz hoje são muito abaixo do EBITDA regulatório da empresa, que seria 1 bilhão e 600 milhões de reais. O EBITDA regulatório é o EBITDA calculado pela agência reguladora, a ANEEL, com base em premissas do que uma empresa, né, minimamente eficiente deveria ser capaz de gerar de resultado nessa área de concessão a partir de uma tarifa que é determinada pela agência. Então, a Light tem aí um espaço muito significativo para fechar essa diferença do EBITDA que ela apresenta hoje, de 1 bi 200, em função de ser uma empresa ainda inchada, ineficiente, fruto dessa característica quase estatal dela até o presente momento. Então, a gente tem um upside muito grande aqui, principalmente no negócio de distribuição de energia. Então, como eu falei, a tese de investimentos é melhoria de governança, melhoria de gestão, o risco da empresa diminuindo bastante, na medida em que ela vai fazer uma emissão primária na semana que vem de 1 bi 800, que reduz a alavancagem financeira para níveis bastante confortáveis, que vai permitir que a empresa gere caixa livre para os acionistas. Então, o risco diminuiu bastante e a gente vai ter uma história de turnaround operacional para ser acompanhada nos próximos 2, 3 anos, que, se bem implementada, pode fazer com que esse desconto aqui, que a Light negocia para os peers privados, diminua bastante. Hoje, a Light negocia a uma vez a base de ativos regulatórios, né, que é o somatório de ativos que a empresa possui, menos o endividamento, e quando você compara com os peers, eles hoje negociam a praticamente 2 vezes os ativos regulatórios. Então, tem um espaço muito grande aqui para fechamento desse gap, e a gente acredita que esse turnaround operacional, uma parte relevante dele será entregue nos próximos 2 anos. Aqui, como eu mencionei, a evolução na composição acionária. Então, CEMIG, lá em 2017, tinha 52% da companhia. Essa participação caiu para 50%, mas a CEMIG ainda como controladora no dia de hoje. E na semana que vem, pós-oferta, e essa oferta ela já está ancorada e praticamente colocada, a participação da CEMIG caindo de 50% para 23%, e Light passa a ser uma corporation com 71% das ações na mão dos acionistas minoritários, entre eles aqui a Leblon Equities, com mais ou menos 1% do capital total da Light hoje. Aqui alguns indicadores de eficiência da empresa e que são a chave para que o EBITDA atualmente realizado aqui de 1 bi 200 atinja o EBITDA regulatório de 1 bi 600, 1 bi 700. Então, a empresa basicamente tem que atuar aqui nessas 5 variáveis. Aqui a duração das perdas por consumidor em janelas de 12 meses. A Light hoje ela já performa bem, quer dizer, ela tem menos interrupções do que a agência reguladora indica para a empresa modelo, então aqui a empresa está bem. Frequência de interrupções, ela também já está melhor do que o regulador indica. Aqui ela está muito mal, aqui são gastos com pessoal, materiais, serviços e outros. Quer dizer, uma empresa minimamente eficiente deveria estar gastando aqui em torno de 900 milhões de reais, ela está gastando aí 980, então tem pelo menos 100 milhões de reais aqui para serem cortados em pessoal, materiais, serviços e outros. A inadimplência ela também tem muito espaço para melhorar, ela está acima do regulatório, e o principal vilão é esse aqui, são as perdas, né? Isso aqui é o roubo
de energia, consumidores que não pagam, que não estão ligados, os relógios não marcam corretamente o consumo, e grande parte do upside está aqui. Uma parte dessas perdas é de difícil recuperação, porque estão em áreas de risco, mas tem um grupo grande das perdas, e esse gap ele pode ser fechado só nesse grupo aqui, que é o grupo chamado de perdas possíveis, né? Que são residências de classe média, são imóveis comerciais, são órgãos públicos que hoje, por incrível que pareça, ou não pagam ou têm gatos para não pagar energia. Então, focando nessas áreas possíveis, é possível trazer o nível de perdas da Light para o nível regulatório, que faria com que o EBITDA subisse de 1.200 e 1.700 e a ação da empresa subisse aí pelo menos uns 50% a 60% para fechar aquele gap de valuation com as demais distribuidoras brasileiras listadas. Basicamente, era isso. A gente está aqui à disposição para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Por favor, mandem as perguntas pelo webinar ou por e-mail para o contato@lec.com.br. A gente tem uma primeira pergunta aqui no webinar. A pergunta é se vocês estão no conselho de administração de alguma empresa atualmente. Hoje nós estamos no conselho de administração de duas empresas, a Petrobras. O meu sócio Marcelo Mesquita é conselheiro de administração da Petrobras já há 2 anos, indicado pelos acionistas minoritários, e eu e o Pedro Rude, meu sócio, estamos no conselho da Springs Global. A Petrobras é uma posição de mais ou menos 7% do fundo, é a segunda maior posição, e a Springs é uma posição de 4% do fundo aproximadamente. Então, somando as duas, a gente tem hoje 11% do portfólio investido em empresas onde a gente está no conselho de administração, que é algo que a gente acha muito importante para ajudar no entendimento desses casos e poder, de alguma maneira, influenciar positivamente essas empresas em algumas matérias específicas que a gente pode agregar: discussão de planos de longo prazo, remuneração de executivos, estrutura de capital, alocação de capital. São assuntos que a gente discute bastante no nível do conselho de administração dessas empresas. Uma outra pergunta aqui, no cenário macro, um capex decrescente não deveria desacelerar o crescimento das empresas nos próximos 3, 5 anos? O que as empresas têm feito com seus caixas atualmente? De fato, essa pergunta é muito boa. Esse capex ele precisa ser retomado em algum momento sob pena de comprometer até a capacidade da economia brasileira a recuperar o crescimento. O que deve acontecer nos próximos 2, 3 anos é que a gente vai ter um crescimento por ocupação de capacidade ociosa, sem que novas capacidades sejam construídas no Brasil. Você tem várias indústrias hoje, por exemplo, operando a 65%, 70% de capacidade. Não faz o menor sentido uma expansão se você já tem capacidade para ser ocupada, à exceção de alguns setores que têm uma dinâmica específica. Então, o óleo e gás, por exemplo, acho que a gente acredita que seja um setor que vai receber muitos investimentos aí nos próximos anos, em função da sua dinâmica específica, mas outros não. O que tende a acontecer é que, na medida em que essa capacidade começa a ser ocupada, aí sim os empresários começam a planejar o novo ciclo de crescimento, e o capex na economia deve voltar em 2020, 2021 para garantir o crescimento dos próximos anos. Agora, o crescimento de 2020 e 2021
muito provavelmente será entregue com a capacidade que existe hoje instalada na economia brasileira. Uma outra pergunta aqui. Pela primeira vez, a US Treasuries no topo da lista de uma pesquisa com gestores globais. O mundo dá sinais de início de um risk-off mode. Quais seriam os impactos para equities no Brasil e por quê? Evidente que uma diminuição no apetite a risco global, ela nunca é positiva para qualquer mercado de risco, principalmente mercados emergentes. Mas a gente acredita que o Brasil ele tem uma dinâmica própria nesse momento do ciclo muito poderosa. O Brasil está completamente desconectado do ciclo macro global, né? O Brasil hoje é os Estados Unidos e a Europa de 2008 e 2009. Estados Unidos e Europa em 2008 e 2009 estavam saindo da sua pior recessão da história, com desemprego nas máximas, utilização de capacidade muito baixa. Exatamente a situação do Brasil hoje. De 2008 e 2009 para cá, o mundo cresceu 10 anos seguidos e hoje está com desemprego nas mínimas, utilização de capacidade nas máximas, uma preocupação de se isso vai gerar em algum momento pressões inflacionárias, dificuldade para crescer a partir do patamar atual. Então, existe um descasamento visível entre o ciclo econômico brasileiro e o ciclo econômico global. E uma outra questão também que, nesse momento, nos favorece é a nossa irrelevância. Quer dizer, o Brasil é absolutamente irrelevante, tanto na corrente de comércio global, quanto em termos de representatividade no portfólio dos investidores, né? O Brasil é um país muito fechado, então se você e a nossa economia é muito dependente do que acontece dentro do Brasil e isso tem uma dinâmica própria, como eu falei. Do lado de alocação de portfólios, o Brasil, em termos relativos, ele vai melhorar muito nos próximos 2, 3 anos. Então, aquele 0,4% de alocação que os globais hoje têm em Brasil, se esse 0,4% vira 1%, né, num cenário onde o mundo como um todo reduz em 20% os seus investimentos em ativos de risco, isso significa uma enxurrada de dinheiro para o Brasil, mesmo, né, com o dinheiro global diminuindo a exposição a risco. Quer dizer, a gente tem muito mais a ganhar em termos relativos, na nossa visão, do que a perder em termos absolutos nesse cenário de redução de apetite a risco. Tem uma outra pergunta aqui. Bom dia. Vocês consideram participar, através de indicação de executivo, em diretorias de empresas nas quais vocês participam como fundo investidor? Não. A gente não quer se envolver no dia a dia operacional de nenhuma empresa que a gente investe. A gente acredita que existem pessoas mais capacitadas para fazer isso e o nosso tempo é bastante escasso. Quer dizer, o máximo que a gente está disposto a fazer é participar seletivamente de 1, 2 ou no máximo 3 conselhos de administração que vão nos demandar talvez 1 ou 2 dias por mês, no máximo, para aprender sobre essas empresas, sobre esses setores e para tentar ajudá-las naquelas matérias onde a gente acredita que pode ajudar, planejamento de longo prazo, estrutura de capital, remuneração de executivos, etc. Uma outra pergunta aqui, estamos vendo uma recente mudança de patamar dos fundos de ações, entrando na casa dos bilhões sob gestão. Quais impactos e desafios para os gestores, principalmente os menos experientes, com esse tsunami de recursos? Esse desafio ele é relevante e está presente para todos, quer dizer, a capacidade de gerir 100 milhões de reais é diferente para você gerir 1 bilhão, 5 bilhões ou 10 bilhões. O universo de ativos investíveis, ele é, no Brasil, inversamente, em qualquer lugar no mundo, né, ele é inversamente proporcional ao tamanho do seu fundo. Quando você está começando e tem um fundo pequeno, qualquer ativo que negocie 50 mil reais por dia na Bolsa é um ativo investível pelo seu fundo. Quando você começa a ficar maior e você não tem uma estrutura de resgate
minimamente condizente, você acaba se limitando talvez às 30, 50, no máximo 100 empresas mais líquidas da Bolsa, e isso é um desafio muito grande. Eu acho que o gestor aí precisa ser bastante disciplinado para, eventualmente, fechar o fundo para captações, quando ele atingir um tamanho onde um excesso passe a ser um limitador da capacidade de performance. Então, isso é algo que a gente monitora o tempo todo aqui na Leblon. E o principal desafio é justamente o gestor resistir à tentação de fazer esse fechamento quando a demanda pelo seu fundo tá muito grande. Isso é um assunto que a gente discute aqui bastante. Existe um patamar no qual a gente, aqui na Leblon, vai tomar essa decisão, porque a gente vai sempre buscar preservar ao máximo a nossa capacidade de entregar os retornos aí que a gente tem entregue nos últimos 10, 11 anos para os nossos cotistas e para nós mesmos, que somos cotistas importantes dos fundos também. Eu vou pegar uma última pergunta aqui, até pelo adiantado da hora. O Leblon Previdência aplica no fundo master ou aplica diretamente nas ações? O Leblon Previdência, hoje, ele aplica diretamente nas ações. Ele não aplica no fundo Leblon Ações Master, mas ele aplica diretamente numa carteira de ações que é idêntica à carteira de ações do Leblon Ações Master, só que multiplicada por 49%, que é o limite regulamentar do fundo. Então, a composição é idêntica, limitada a 49%, no caso do Leblon Previdência, embora o fundo não aplique diretamente no fundo Leblon Ações Master. Bom, queria agradecer muito a presença de todos hoje no nosso webinar, agradecer as perguntas também, eu acho que foi bastante interativo, colocar o time todo aqui à disposição caso surjam novas perguntas. Eu, Marcelo Mesquita, Marcelo Aguiar, Bruno Pereira, Pedro Rude, ou o nosso departamento comercial, a Letícia, a Juliana, estamos todos aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, bom dia a todos e a gente se vê no próximo call. Abraço.